Oi, alunos, tudo bem com vocês? Professora Maíra, professora de língua portuguesa, aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Venha comigo, nós vamos estudar hoje movimentos argumentativos e como competência vocês vão reconhecer textos atuantes na vida pública, considerando aspectos como participação popular na perspectiva de solucionar problemas individuais ou coletivos. E vocês vão estar lendo aqui cada habilidade, tá bom? Então, as habilidades vão estar centradas nos textos argumentativos, nos posicionamentos também. Vocês irão analisar em textos diferentes as marcas que expressam a posição do enunciador. Então, o assunto de hoje, movimentos argumentativos na escrita dos artigos de opinião. O que você pensa sobre sustentação, refutação e negociação? A professora Eliette trabalhou com vocês artigo de opinião e eu quero esticar um pouquinho falando sobre uma característica do artigo de opinião. A argumentação na tessitura textual. Para início de quando se produz um artigo de opinião, o articulista constrói o texto com um olhar voltado para temas do interesse coletivo, gente. Sempre vai haver esse interesse coletivo, que dizem respeito a todos, a problemas que demandam soluções mais ou menos consensuais, decisões a serem tomadas, rumos a serem seguidos, valores a serem examinados, tá bom? Discussões, enfim, cujo encaminhamento pode, direto ou indiretamente, afetar a vida de toda uma população. Então, quais são esses temas de interesse coletivo? Vou relacionar aqui alguns. Saúde, temas na área de saúde, temas na área de política, na educação, na segurança, mas pode surgir outros, tá bom? Então, vamos lá. O artigo da opinião tem uma intenção principal, que é o convencimento, tá bom? Os leitores são aqueles leitores de revistas e jornais impressos ou virtuais. Quem é um articulista? É o especialista ou a pessoa reconhecida pelo conhecimento no assunto e que produz. A organização do texto segue dessa forma, expressa o ponto de vista, trata de uma questão polêmica. Então, o artigo da opinião vai trazer uma questão polêmica. E qual é a linguagem? Mais cuidada de acordo com a norma padrão. Então, vamos lá. O texto é argumentativo. O que é argumentar? É defender com ideias um ponto de vista definido, explicando, exemplificando ou estabelecendo comparações entre situações diferentes. Mas, além de argumentar, existe também a palavra contra-argumentar, que significa apresentar argumentos que defendam pontos de vista diferentes daqueles defendidos por outro enunciador. Quase sempre os assuntos podem ser vistos de maneiras diferentes e até opostas, cabendo a argumentação e também contra. Nós temos um texto aqui, um artigo científico. Um artigo de opinião. Racismo ou mimimis? José Medrado. Na última sexta-feira, o jornalista da Globo, Rodrigo Bocardi, interagindo com o repórter Tiago Schauer, que entrevistava um rapaz negro no metrô a caminho do sofisticado Clube de São Paulo, solicitou ao colega que perguntasse ao jovem se ele era gandula. O rapaz disse que era atleta de polo aquático, o que fez ainda o entrevistador constatar no fundo da camiseta o nome do esporte. Bocardi passa a elogiar o sorriso do garoto, percebendo claramente que se deu conta digamos, fora com a pergunta. As redes sociais fervilharam, uns o acusando de racismo, outros rebatendo, dizendo que tudo agora é mimimi. O jornalista se justificou, afirmando que a camisa parecia com a usada pelos apanhadores de bolas. O professor Silvio de Almeida, em interessante livro, O que é Racismo Estrutural, faz uma abordagem de como o racismo age no dia a dia das pessoas, até de forma inconsciente. Logo no capítulo inicial, o professor apresenta uma distinção, geralmente tida equivocadamente como sinônimos entre preconceito, racismo e discriminação. Na visão e estudo do autor, preconceito deve ser entendido como a construção e definição de conceitos sobre determinada pessoa ou grupo, estabelecida por fatores históricos e sociais. Racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes e inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios, a depender do grupo racial a qual pertença. E discriminação é dar tratamento diferenciado em razão da raça. Voltando ao apresentador, em sua defesa, ele noticia sua origem humilde. Outra confusão que as pessoas fazem é pobre com humilde, situações diferentes. E que por isto jamais poderia ser racista, não necessariamente.
Honestamente, não acho que a intenção do jornalista tenha sido de cunho racista, mas, verdadeiramente, foi discriminador, inconsciente, estruturado na premissa falsa de que um negro só pode ter, em um clube de elite, a função de empregado. Se a questão não fosse tão intrínseca, e aqui digo a grande parte de nós, ele perguntaria o que o jovem faz no clube. A verdade é que muitos ainda se pegam comentando, veja que negão forte, em referência a um homem musculoso negro, olha que negra bonita, como se a beleza não fosse possível às negras. Lembro-me de quando a atual Miss Universo foi eleita, elogiei a beleza dela no meu programa na Metrópole. Um ouvinte retrucou, sim, mas ela tem os traços de uma branca. Não concebo que essas posições sejam conscientes, mas está assim no inconsciente da formação social do nosso povo. É o arquetipo. Negro é socialmente inferior. Nada a ver com mimimis, e sim com respeito à identidade do outro. Então, ele é mestre em família pela UXAL e fundador da Cidade da Luz. Então, nós temos um texto publicado no Jornal à Tarde. E aqui, os argumentos, movimentos argumentativos, eles vão levar movimento de sustentação. Qual é o movimento de sustentação? Apresenta-se uma tese alinhada à postura do enunciador da ideia apresentada, comprometendo-se com aquilo que o autor da ideia discutida apresenta. Ou seja, constrói-se um processo de adesão do posicionamento do primeiro enunciador, concordando com aquilo que ele diz. Quando você vai construir um artigo de opinião, você tem que levar em conta a construção dos argumentos, desses movimentos argumentativos, para saber que linha você vai seguir. Então, você pode usar, uma das estratégias é a sustentação. O outro é o movimento de refutação. Por quê? Você pode assumir duas formas, mostrar que os argumentos em questão não correspondem aos fatos verdadeiros, não é verdade que, ou colocar em dúvida a validade dos argumentos, apontando as consequências inevitáveis, mas isso não aparece verdadeiro neste momento. Então, você está tratando de um tema polêmico, aí você vai pelo movimento de refutação, onde você vai fazer o quê? Usar esses marcadores, a negação. Quais são os verbos, expressões, alguns lexemas e alguns operadores que vocês podem usar. Vocês vão ler e ver que vocês podem construir o texto dessa forma. E um dos últimos que nós temos aqui é a negociação, tá bom? Que apresenta uma tese que apoia as posições em disputa. Você vai estar elaborando a tese lá e você pode usar o movimento de negociação. Portanto, há uma relativização dos posicionamentos contrários e favoráveis à ideia, numa espécie de diálogo que visa ponderar sobre os discursos divergentes levantados. Ok? Então, exemplo aí, tese, a ideia discutida. A privatização do ensino público é necessária, é a tese. E aqui são 3 movimentos argumentativos que o autor pode utilizar, tá bom? Sustentação, refutação ou negociação. Afinal, o que são movimentos argumentativos? Ao ler um tema e compreender a orientação, você decide o movimento argumentativo. É a partir daí que você monta a sua tese. Só depois dessa escolha você poderá iniciar o seu texto. O objetivo da argumentação é conduzir o texto para um fim. Para tanto, faz necessário que se organize um movimento argumentativo global. Tá bom, gente? Como desafio, vocês vão ler aqui, ó, o texto lá, artigo de opinião, racismo ou mimimi, vocês vão ler de novo e responder A, B, C e D. Tudo bem? Dúvidas? Procure o professor, pode fazer a perguntinha lá no canal. E no mais, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, Aula em Rede. Beijo!